Mestre Jesus, que o nosso entendimento do Evangelho de hoje seja ampliado ao máximo, que nós consigamos colocar essas palavras para dentro de nós, que nós aprendamos a sentir o Espiritismo verdadeiramente, para que ele possa fazer as alterações para as quais ele foi trazido para nós. Que nós deixemos essas transformações, essas alterações acontecerem dentro de nós. Que sejamos dóceis e humildes, buscando, entendendo o aprendizado e sendo humildes, buscando dentro de nós aquilo que ainda não está condizente com o texto que vamos ler. Muito obrigado, Pai, pela doutrina espírita, pelo JET, por essa oportunidade que estamos recebendo. Que assim seja. Capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 4, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, um e outro tornando-se o mesmo. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, possibilitando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam e vacilam, ou que vacilam. No entanto, muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral. Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? A falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não contém nem alegorias, nem figuras que pudessem dar espaço a falsas interpretações. Sua própria essência é a clareza e é o que a faz poderosa, porque atinge diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo escondido ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência em comum? Não, pois vêm-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, pessoas jovens, apenas saídas da adolescência, apreendem com uma admirável exatidão as nuances mais delicadas. Isso decorre do fato de que a parte, de certa forma material da ciência, requer apenas olhos para observar, enquanto a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade que se pode chamar de maturidade do senso moral, maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido específico do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria ainda são muito tenazes para permitir ao espírito que se desligue das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda tira-lhes a visão do infinito. Por isso eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo haver algo melhor do que aquilo que têm. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato que não modifica senão pouco ou nada de suas tendências instintivas. Em uma palavra, eles só veem um raio de luz, insuficiente para conduzi-los e dar-lhes uma aspiração poderosa, capaz de vencer suas tendências. Apegam-se mais aos fenômenos que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que os iniciem sem cessar em novos mistérios, sem se perguntar se já tornaram dignos de entrar nos segredos do Criador. Estes são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns ficam no caminho ou afastam-se dos irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de reformarem a si mesmos, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Todavia, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo
que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele a quem é possível e com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito, que domina a matéria de maneira mais completa, dá a ele uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que ainda estão mudas naqueles outros. Em uma palavra, ele é tocado no coração e, além disso, sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, enquanto os outros ouvem meros sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua formação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o verdadeiro espírita compreende algo a mais, faz esforços para desapegar-se desse limite e consegue quando tem uma vontade firme. Então hoje nós vamos nos debruçar sobre como nos tornarmos bons espíritas. E ele coloca aqui para a gente começar a nossa conversa que além de necessitar ser bem compreendido, o espiritismo ele precisa ser bem sentido. E quando ele é bem sentido, ele vai conduzir ao resultado que nós estamos esperando. E quando a gente sente a doutrina espírita, ela alarga o nosso horizonte, ela faz com que nós consigamos enxergar além da prisão que a gente se encontra quando encarnado, que é a prisão do corpo físico. Essa prisão que limita o nosso olhar verdadeiro para as coisas de Deus, para compreender que tudo aquilo que a gente vivencia é fruto das nossas escolhas, fruto das nossas necessidades, é fruto do que cada um de nós necessita vivenciar para atingir aquilo que muitas vezes a gente busca, que é o encontro ao Pai, e a gente ainda tem dificuldade até de ter essa percepção, de ter essa noção. E a doutrina espírita, como ele mesmo coloca aqui, é extremamente precisa, porque a doutrina espírita não tem voltas. Ela esclarece as criaturas, ela é clara, objetiva, racional. Tudo que foi compilado nela faz com que a gente olhe para aquilo que a gente às vezes está vivenciando e consiga interpretar da forma correta, A gente olha às vezes para situações que a gente vive no dia a dia, e quantas vezes no dia a dia a gente passa por situações que são um convite para que a gente possa analisar o quanto nós já estamos próximos ou não de Deus. A doutrina espírita, ela passa a ser uma vantagem para a criatura, porque ela, ao abrir os nossos horizontes mentais, faz com que a gente ressignifique todas as nossas ações. A gente passa a ressignificar o nosso dia a dia, passa a olhar a nossa vida futura, a gente começa a encontrar as explicações para o que a gente vive no presente, naquilo que está no passado. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma construção de uma casa,
aonde tudo começa com um plano. Esse plano ele vai aos poucos se concretizando e a gente vai se deparando nas várias etapas de uma obra com várias criaturas que vão trazendo suas experiências, trazendo seus conhecimentos, para que a gente avance, né? Para que a gente progrida como espírito. Então, quando a gente olha para nós, fazendo essa analogia da construção, a gente vê o quanto nós podemos avançar se nós verdadeiramente nos entregamos às coisas de Deus, né? Porque essa pacificação íntima faz com que a gente consiga ter a calma necessária para, nas coisas que são necessárias vivenciar num processo de transformação, elas sejam por nós melhor compreendidas, né? A gente muitas vezes passa por situações difíceis no nosso dia a dia, pela falta de experiência, né? Pela imaturidade espiritual nossa, e a gente muitas vezes, né, acaba, né, percebendo o quanto a nossa ignorância nos traz dificuldades, né? Porque ele coloca aqui que quando a gente é tocado no coração, e a gente sentindo essa abertura que é a doutrina espírita, isso fortalece a nossa mente para que a gente consiga muitas vezes se afastar daquilo que a gente está vivenciando, para conseguir enxergar a luz, enxergar o amparo, sentir, né? E não represar. E muitas vezes a gente fica perdido porque a gente ainda não consegue alcançar tudo aquilo que está disposto para nós já, né? A gente muitas vezes sabe que tem à disposição todo o amparo, tem todo um conhecimento que está sendo passado para nós, mas a dificuldade é realmente o acionamento desse conhecimento, porque a gente ainda peca na sensibilização, né? Na sensibilidade. E a sensibilização é um treino que cada criatura vai fazendo conforme ela vai experienciando, né? A gente vai, às vezes, semeando coisas no nosso caminho e fazendo as nossas escolhas, e muitas vezes a gente não percebe que isso é uma construção para o espírito, né? Não é uma construção simplesmente para a gente atingir objetivos materiais quando a gente está encarnado. Tudo aquilo que a gente está vivenciando e fazendo tem que ter esse objetivo maior, que é o objetivo do espírito, aonde a gente olha para quem nós estamos sendo no momento com o olhar daquilo que precisa ser renovado, modificado, reestruturado, vivenciado, né? E quando ele faz a comparação com a música aqui, eu acho que isso é uma das coisas que às vezes a gente não pensa, né? A sensibilização pela música é algo muito interessante, porque e ele até faz a comparação aqui, né? Que alguém que tem né, que o músico ele se comove com certos acordes, enquanto para os outros ouvem meros sons.
E essa comparação de sensibilização, para mim, é algo extremamente sagaz, porque às vezes a gente escuta algo, né, uma música, por exemplo, uma música clássica, e a gente não se sente sensibilizado, né? A gente às vezes ouve simplesmente. E esse treino de sensibilização, ele vai refinando o paladar mental da criatura. E muitas vezes a gente se deixa levar pela falta de sensibilização e não refina o nosso paladar, né? Os nossos sentidos na carne nos auxiliam a fazer esse refinamento mental. Então é um exercício que, né, aqui ele está usando o exemplo da música, mas eu acho interessante cada um de nós analisar esse processo de sensibilização através dos sentidos, né, onde às vezes pelo paladar, né, você consegue identificar nuances de um tempero, por exemplo, consegue identificar o sabor, né, aqui pertence aquilo que eu estou ingerindo, né, e essas memórias elas são importantes para o espírito, porque é esse processo de refinamento na matéria que vai tocando cada vez mais a criatura, porque isso tem, obviamente, ligações memoriais importantes na nossa mente. Como a gente vai se apegar a essas coisas? O que nós estamos dizendo é realmente um processo de sensibilização, onde cada um de nós começa a apurar dentro daquilo que é possível para nós, aquilo que nós estamos vivendo, né? Então a gente vai apurar a nossa audição, nosso paladar, o tato. Isso é importante porque se a gente está na carne e a gente está vivendo com esses recursos, eles são importantes provavelmente para o nosso progresso espiritual, né? Porque uma criatura, por exemplo, que ela não tem, por exemplo, a audição, né? Ela sofre da surdez, ela obviamente ela está limitada no seu aprendizado na matéria. Então é importante a gente ter essas percepções, porque tudo isso, né, obviamente que aqui quando ele está falando do espiritismo ser bem sentido não é pela carne, mas essa analogia que a gente está fazendo é que o refinamento dos sentidos nos auxilia também a refinar a nossa mente para sentir o que está escrito num texto quando a gente está lendo. Então, quando a gente está lendo o Evangelho, uma parábola de Jesus, a gente tem que ter o refinamento dos sentidos, porque senão a gente não sente a essência daquilo que está sendo dito ali. Então, para a gente fazer esse caminho, né, que ele está propondo aqui para nós, é um caminho realmente de crescimento e que todos nós estamos tendo a oportunidade de se desenvolver nesse âmbito e que com certeza vão fazer com que nós nos tornemos criaturas melhores.